Bom, agora nós vamos ver quanto custa você fazer a regra de Cramer. Quando a gente fala quanto custa em computador, geralmente a gente está se referindo a qual o número de operações de ponto flutuante que estão sendo realizadas. Tá? Tem um custo de memória também, mas o custo de memória, não vou entrar no caso da regra de Cramer, não, ela depende muito dos algoritmos que você está utilizando para implementar. Eu até tenho alguns exemplos depois nos exercícios computacionais, mas eu vou estar mais interessado no número de operações que estão sendo realizadas, tá certo? Então, suponha que a gente quer calcular o determinante, né, dessa matriz aqui. Observa que você tem que calcular o determinante dessa matriz para botar a regra de Cramer, ela fica no denominador, assim como tem que calcular o determinante de todas aquelas matrizes A1, A2, até no caso A n. Mas vamos ver o custo dessa matriz aqui, quanto é. Então, para isso, eu vou calcular o determinante usando a expansão de Laplace. Tá? Alguns de vocês já devem ter visto, outros não. Tenho lá no início da aula um ponteiro, um link para onde vocês podem ver essa expansão. Mas a expansão basicamente é o seguinte: você escolhe uma coluna, uma linha, aqui eu escolhi uma coluna, escolhi a primeira coluna, e você separa o elemento da primeira coluna, tá, da primeira linha no caso aqui, e elimina a primeira coluna e a primeira linha e calcula o determinante dos elementos restantes da matriz. Isso aqui, você, no caso aqui, subtrai, tá, pelo elemento da segunda linha e ainda a primeira coluna, e esse determinante aqui, você exclui a primeira linha e a segunda coluna da matriz, a primeira coluna e a segunda linha da matriz, e calcula o determinante dos elementos que sobrarem. Tá? Aqui, repare que eu tenho a primeira linha, né? Eu tenho a primeira linha da matriz, mas não excluindo a primeira coluna, aqui também, tá certo? Tem a última linha excluindo a última coluna. Até o último elemento, onde eu continuo excluindo a primeira coluna, mas no caso aqui excluo também a primeira linha, a última linha, tá? E calculo esse determinante. Esse sinal aqui, na verdade, é calculado, vocês têm sempre o menos 1 multiplicando o termo da coluna que você escolheu, tá certo? E você eleva aqui ao índice, esse índice aqui, 1 mais n, tá certo? n mais 1. Então aqui 1 mais 1, menos 1 elevado ao quadrado é positivo, menos 1 elevado a 3 é negativo, por isso que apareceu esse sinal. Tá? Bom, mas o que interessa aqui, então, depois vocês veem com calma com o desenvolvimento de Laplace, ou a expansão de Laplace, mas o que interessa aqui é que a gente tem uma multiplicação aqui, tá certo? Outra aqui, outra aqui. São n multiplicações e n menos uma somas ou subtrações. Né? Subtração, que tem a subtração, a soma, que você tem a soma, e assim sucessivamente. Tá certo? Só que agora eu tenho que calcular esse determinante. Vou usar a mesma ideia da expansão de Laplace. Tá certo? Agora eu tenho que calcular esse determinante aqui, o primeiro determinante dali. Repara que nesse caso, tá, eu vou excluir a primeira coluna outra vez, tá certo? Nesse caso eu vou ter n menos 1 multiplicações e n menos 2 somas subtrações, tá certo? E vão aparecer determinantes menores, tá certo? Tá certo? Se a gente continuar com esse raciocínio, depois você vai ter n menos 2 multiplicações, n menos 3 somas, até você chegar a uma matriz que o determinante é de uma matriz 2 por 2, você tem 2 multiplicações e uma subtração. Então, observem que o número de contas que a gente foi fazendo foi multiplicativo, né? Fez n menos 1, n menos 2, até 2 multiplicações, tá certo? E n menos 1, n menos 2, até uma subtrações. Então, esse número de contas aqui, se você fizer essa operação, ela dá exatamente n fatorial. E n fatorial é um número que cresce muito rápido, tá certo? Se vocês quiserem brincar aí, calcule em 30 fatorial, 50 fatorial, para você ver o tamanho do número que é, tá certo? Então, na verdade, a regra de Cramer, ela não é utilizada na prática, porque o cálculo de determinantes é muito caro.
E se a gente for calcular determinante da forma que é calculado na prática, e que não é usando desenvolvimento de Laplace, a gente vai ver que a regra de Kramer não tem sentido. A gente vai ver depois, mais à frente, que, na verdade, determinante é calculado na prática por um método, um método que está dentro de um dos métodos de solução de sistema linear, que é muito mais barato do que o cálculo determinante por Laplace. Tá legal? Então, por isso que a regra de Kramer é usada só para matrizes até ordem 3, 2, 3. Acima de 3 você não usa esse método. Tá legal? Aqui você tem lugares para aprofundar as discussões que a gente teve aqui.